É a cultura. A pessoa ela quer saber para onde ela está indo. As pessoas estão em busca de paz. As pessoas acham que RH é para grandes empresas, para grandes estruturas, e isso não é uma verdade. Ah, eu contratei errado. Contratou errado porque colocou a pessoa errada no lugar que não era para ela estar. Quando eu estou no processo de vestir o cargo de diretor de RH, o que é importante o advogado perceber que o RH pode fazer por ele dentro de uma advocacia? Muitas das vezes o escritório não está preparado. Às vezes a pessoa é maravilhosa, só que o escritório não está preparado para aquele pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado, cara, e no episódio de hoje a gente vai bater numa das maiores dores do advogado, que é a formação de time, contratação de pessoa. Tenho certeza que você, colega advogado, empresário, já teve desafios ao contratar alguém. Fala a verdade, comenta aqui, mas antes de eu apresentar essa convidada incrível, eu quero que você comenta também como tem sido o Prevcast para você, me ajuda a construir conteúdos cada vez mais conectado com você. Também compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Cara, as pessoas precisam ouvir o que a gente vai falar hoje aqui, beleza? Também se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como o de hoje, você recebe em primeira mão. Quero trazer ela. Vou te dizer o seguinte, a Advocacia Schettini hoje tem 6 escritórios, 50 colaboradores. E por que isso é importante, cara? Porque ela é quem me ajuda a contratar pessoas certas e fazerem hoje a Advocacia Schettini faturar 7 milhões em 2024, não é por causa de mim, não. É porque ela trouxe as melhores pessoas para a Advocacia Schettini. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Jaqueline Schettini. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Danilo. Excelente dia. Muito obrigada pelo convite. Espero passar um pouquinho do RH, de falar como que ele é importante na vida dos advogados e a importância dele dentro de um escritório de advocacia. Cara, e isso é legal que você está trazendo, a importância do RH, né? Porque as pessoas acham que RH é para grandes empresas, para grandes estruturas, e isso não é uma verdade, né? Você veio para a Advocacia Schettini e acho que ela cresceu, sei lá, 3 vezes, 4 vezes mais depois que você implementou tudo de RH. Sim, o ideal é implantar o RH na empresa pequena, porque é onde você começa mesmo. Então, aproveita esse momento enquanto ele é pequeno para começar a estruturar todo o seu negócio. Quando ele está grande, é possível, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quando ele é pequeno, é a fase ideal, porque você já cresce no certo, sabendo o que faz. Legal, isso é interessante, porque, cara, às vezes o advogado acha que é para empresa grande, mas nessa pequenininha é mais fácil Muito mais de fácil. implementar. Bom, como a gente sempre faz aqui, hoje você não é só RH da Advocacia Schettini, mas hoje você é a headhunter dos advogados. Você tem contratado muitas pessoas para escritórios de advocacia que te procuram para isso. Aliás, Schettini, sim, gente, é minha esposa, é o meu amor, é minha parceira de vida. Mas ela precisa ir. Eu tava querendo trazer ela já fazia tempo aqui, ela tava me enrolando e eu falei, não, você precisa ir lá, cara. Você precisa ir lá. Antes, conta, Jaque, eu vou chamar de Jaque, daqui pra frente é Jaque. Na verdade, eu prefiro Jaque. Sempre Jaque. Sempre Jaque. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Cara, que negócio é esse de RH? Por que você escolheu o RH? E agora você se tornou headhunter de advogados. Então você agora contrata advogados, especialista, nichado nisso. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Na verdade, eu não escolhi o RH que me escolheu. Eu nasci em São Miguel Paulista, em um bairro chamado Jardim Maia, um bairro muito humilde, e eu sempre tive o sonho de ser enfermeira. Era o meu sonho trabalhar no Sírio-Libanês, Hospital Grande. E depois que eu terminei o ensino médio, eu fiz auxiliar de enfermagem, depois eu ganhei uma bolsa, fiz o técnico de enfermagem. Antes disso, sempre trabalhei desde os meus 15 anos, vendia revista da Natura, sempre gostei de me desenvolver, de ter meu próprio dinheiro. Então, eu trabalhei também no Bom Retiro, em loja de atacado, roupa de festa, com coreanos, por muito tempo. Depois que eu terminei, né, concluí o curso de técnico de enfermagem, comecei a trabalhar em um hospital, na região da Moca. Trabalhei lá por 5 anos e achei que pronto, estou realizando um sonho. Foi maravilhoso o tempo que eu passei por lá, porque eu sempre gostei de pessoas.
Então, cuidar de pessoas era incrível para mim. Então, eu gostava mesmo era não de ficar na sala trancada, que eu sempre trabalhei na parte de exames. Então, eu não gostava de ficar na sala trancada, eu gostava de ficar no posto. Na maioria do pessoal não gostava muito, e eu gostava, porque eu tinha que admitir o paciente, falar com a família, liberar. Então, eu tinha toda aquela percepção ali do clima, né? E isso era fantástico para mim. Só que lá dentro alguma coisa já estava sendo construída. Depois eu casei, tive filhos. Meu primeiro filho nasceu prematuro. Então, eu realizei um sonho e, ao mesmo tempo, eu falei assim: não tem mais como voltar pro hospital. Por quê? A minha escala era de 6 por 1. Eu tinha uma folga na semana e um domingo por mês. Então, eu não tinha vida, eu não ia conseguir ter um casamento feliz e conseguir criar o meu filho. Como ele era muito pequenininho, né? E eu falei assim: não, eu tenho que fazer uma escolha. Então, com muita dor no coração, eu deixei o hospital e fiquei um ano sem trabalhar, mas cuidando do meu filho. Isso foi maravilhoso, principalmente para ele. Eu fiquei muito feliz de ter a possibilidade de ficar um ano. Muitas mães não têm essa possibilidade. Então, eu fiquei um ano cuidando dele exclusivamente, porque o primeiro ano de vida da criança é muito fundamental que a mãe esteja ali presente. Só que, como mulher, isso. Eu não estava feliz. Eu me sentia mal, porque eu não tinha meu próprio dinheiro. O meu marido nunca negou nada. Ele sempre me ajudou, só que assim, eu não estava feliz, eu precisava fazer alguma coisa. E eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Só que agora eu era mãe, tinha uma família, e eu falei: agora o que eu vou fazer? Aí surgiu a oportunidade de entrar na advocacia Schettini, só que como? Eu não sou advogada, eu não entendo de processos. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar no financeiro. Eu falei: piorou. Não dá, não, eu não gosto de financeiro, computador, o dia inteiro trancado em uma sala, não, eu gosto de pessoas, eu gosto de ver gente. E até então, a advocacia que tinha era muito pequena, não tinha, assim, lugares para eu ir, né? Eu falei assim: eu vou ter que trabalhar em home office. Falei: caramba, e agora? Eu falei: vou lá, vou aceitar a oportunidade. Fiquei. Foi difícil porque eu não sabia abrir um aplicativo do banco, mas fui, comecei a entender um pouquinho de processo, o pessoal me ajudou bastante, eu não sabia abrir um processo, não sabia verificar, analisar, enfim, foi indo. E surgiu também a oportunidade do departamento pessoal. Aí eu comecei a ficar mais empolgada, porque eu já lidava mais com as pessoas, não só com os números. Então, eu comecei a entender um pouquinho de férias, de olerites, e aí eu fui gostando. Fiquei nessa fase, acho que uns 5, 6 anos. Depois, o escritório contratou uma consultora de RH, a Viviane Campos. E ela, desde sempre, me incentivou a estudar. Ela falou assim: por que você não faz RH, né? É tão legal. Aí eu gostava do jeito que ela trabalhava, do jeito que ela conduzia, eu me identificava. Falei: bacana. Comecei a estudar, né? Falei assim: eu já faço RH praticamente, eu só preciso do diploma. E aí fui, fiz a faculdade, comecei a me especializar, fiz PNL, fiz hipnose com PNL, que foi algo que não só me ajudou como profissional, mas como pessoa. Aliás, indico para todo mundo, independente da profissão, faça, é muito importante conhecer você, conhecer o que você realmente quer da sua vida. E desde então eu venho me identificando cada vez mais com o RH. Eu descobri que é o meu propósito, é o que eu gosto. E lá, quando eu era pequena, eu imaginava que era como enfermeira, mas era só uma pontinha, porque era pessoas. Na verdade, o que eu gosto é de pessoas. E agora eu realizei recentemente um grande sonho, que era ter a minha própria consultoria. Sou fundadora da Elevar RH Jurídico. Eu tinha esse sonho, só que ficava sempre travada, né? Ai, não é pra mim, não tinha aquele pertencimento, né? Falava assim: não, tem tanta gente melhor aí, eu tô começando agora, não é pra mim. Aí eu fiz um curso, Mastermind, que é para líderes e para comunicação eficaz. E lá tinha um desafio, na 12ª sessão. Lá você tinha que planejar a sua vida para daqui a 5 anos. E lá eu coloquei que daqui a 5 anos eu ia estar com a minha consultoria de RH faturando 10 milhões. No dia seguinte,
Eu falei, vou tirar do papel isso daí, porque 5 anos passa rapidinho. Desde então, tô aí com a Elevare, já contratei pessoas para trabalhar comigo e agora tô com uma carteira bem grande de advogados que acreditam no meu trabalho e estou extremamente feliz. Eu realmente achei o que eu sou apaixonada, além da minha família, mas é o RH. E o maior cliente hoje é a Advocacia Schettini. Sim, sim, continuo na Advocacia Schettini, no financeiro da Advocacia Schettini. Hoje ele é estruturado, né? Nós temos uma equipe. Quando eu comecei não tinha, né? Eu era sozinha. Eu contratei uma pessoa para me ajudar na época que eu fiquei grávida, né? Que eu tive o segundo filho. Temos uma empresa também que nos ajuda. Hoje é tudo muito estruturado. Aí, então eu fico entre o RH da Schettini. Uma passadinha de olho no financeiro. É uma passadinha, né, de olho E o no estratégico. financeiro, no estratégico, somente, nada operacional. Fico também no RH, também estratégico, nada operacional, tem pessoas que me ajudam lá também. Mesma forma na Elevare, já comecei no estratégico, nada de operacional. Show de bola. Bom, quando a Jaque vem para a Advocacia Schettini, isso é interessante, né, cara? Que pô, casa muito as coisas, né? A Advocacia Schettini já é uma empresa que ela vem com uma visão de negócio desde sempre, né? Como eu já contei para muita gente aqui, a Advocacia Schettini, ela surge quando a gente sequer era advogado. Então, a gente tem muito advogado assistindo o nosso episódio e eles começaram a faculdade com aquele medo do empreendedorismo, mas quando a gente começou, cara, a gente já era empreendedor. Eu terminei a faculdade ali, a gente já tinha 5 escritórios, tá? Tava fazendo de fato a coisa acontecer. E quando você vem para somar muito com essa estrutura, que é um momento, galera, que se liga, que a gente quebra a visão e pô, você trouxe uma questão interessante, a gente quebra muito essa visão com a Vivi, né? Cara, a Viviane Campos, cara, ela foi fenomenal ali com a gente. Foi uma decisão que era um valor um pouco mais alto. O escritório era pequeno na época. Ele era separado ainda, na verdade, né? Separado, Na verdade, a gente tinha uma estrutura que eram escritórios que tinham uma vida única, né? E depois a gente unifica toda essa estrutura e aí a gente começa a perceber o tanto de vantagem que tinha ali. A Vivi ajuda a gente nessa situação e a Vivi fala, Jaque, toca. E aí já começa a crescer, trazer pra gente muita questão de cultura, né? Já começa a trazer pra gente muita questão de contratações adequadas a partir da avaliação de perfil e colocar as pessoas certas nos lugares certos. E, cara, a advocacia começa a fazer isso aqui, ó. Começa a fazer isso aqui. Fica de reflexão, acho que até talvez para você também que está vivendo isso lá, o como você faz isso tecnicamente, né? A gente que é empresário, a gente é muito desejo, né? Vai percebendo que, poxa vida, investir em boas pessoas é fundamental. Hoje, você tem feito recrutamento aí, tanto para a Advocacia Schettini, a gente não faz mais isso, eu dificilmente hoje faço uma entrevista, e você também tem feito para outros advogados. Eu queria que você trouxesse uma clareza, porque tem muito advogado que está ainda fazendo o seu próprio processo seletivo. Então, o advogado pega o seu tempo, vai lá, não sabe aonde vai colocar currículo, tem dificuldade para contratar, contrata no feeling. Eu queria que você trouxesse para a gente essa reflexão inicial. Como é que você tem enxergado os maiores desafios do advogado nesse processo de contratação? É rápido, é demorado? Você percebe que os advogados erram no processo seletivo ou acertam? Em que ponto? Quando o advogado faz pessoalmente, a contratação é rápida. E a demissão também. Porque não acerta. Você investe dinheiro, treinamento, o seu tempo, que é caríssimo, e a pessoa vai embora. Porque muitas das vezes o escritório não está preparado. Às vezes a pessoa é maravilhosa, só que o escritório não está preparado para aquele pessoal. A pessoa chega, ela não sabe o que vai fazer, porque as funções não estão claras, e isso é muito importante. Tem que estar claro, tem que estar estruturado. Então a pessoa vai embora. Ou então ela descobre que a pessoa não é aquilo que ela divulgou, que ela falou lá na entrevista, porque não passou por todos os processos. Então acaba saindo muito mais caro. Na contratação com uma pessoa que entende, em uma empresa, enfim, vai ser demorado. Eu falo sempre para os meus clientes, olha, eu não vou contratar para a semana que vem. A contratação, ela é demorada. Demora, eu entendo que o escritório está precisando daquela pessoa, só que eu não vou mandar qualquer pessoa só para fechar aquela vaga. A pessoa tem que estar de acordo com a empresa, com a cultura do escritório. Então, a contratação, ela sempre é demorada. O que tem que ser rápido é o desligamento.
Por quê? Porque uma maçã podre, ela vai contaminar toda a sua equipe. Então, tem que ser rápido. Descobriu, desliga. Agora, a contratação não, tem que ser lenta, tem que ser cuidadosa, você tem que olhar todos os detalhes, tem que ter uma triagem adequada, avaliação comportamental do sócio, da pessoa que vai lidar diretamente com essa pessoa. Não vai ser o sócio, vai ser o gerente, vai ser o líder. Como que é esse líder? Eu preciso avaliar o líder que vai trabalhar com ela. Então, eu não posso colocar uma pessoa extremamente dominante com outro dominante. Tem que ter um equilíbrio. A equipe toda tem que ter um equilíbrio. Tipo, eu sou uma pessoa muito dominante. Então, as pessoas que trabalham comigo, tenho algumas que são dominantes, mas não são predominantes. Eu contratei recentemente uma recrutadora. Ela é muito analítica, muito boa no que faz. A minha parte analítica já é bem baixa, porque eu sou focada em resultado, eu coloco as coisas para acontecer, eu sou muito rápida, eu gosto de agilidade. E então, essa pessoa não tem como ser uma pessoa analítica. Ela não olha detalhes. Ela fecha negócio rápido, eu tomo uma decisão muito rápido. Ela não. Essa recrutadora ela olha detalhes, coisas que eu não olho. Então, ela me complementa. É um casamento perfeito. Então, tudo isso é olhado dentro de uma contratação. E quando o advogado vai fazer, ele não sabe disso. Ele não vai entender. Então, gostei de você. Sabe fazer isso? Beleza. Então tá, contratado. Entra. Só que sai caro. É muito louco que os advogados, a gente sempre fala isso, né? Você trouxe muito essa visão lá pra gente, de que os advogados, eles contratam muito pelo conhecimento, né? Eles compram muito contratam muito, então o cara conhece de direito previdenciário, ele sabe fazer revisão, sabe? Cara, e conhecimento, você trouxe muito essa reflexão, né? O conhecimento, ele é treinável, né? Sim. O que dá problema é a o parte comportamental. A atitude, sim. E é por isso que eles são desligados, né? Tem muitas pessoas com currículos maravilhosos, mas na parte de comportamento não faz match com a cultura da empresa. Então, Esse é um grande desafio. muito, muito. A empresa tem que ter uma cultura. Nós temos uma cultura, né? Tanto que quando começou eu falei, excelente dia, porque é uma cultura tão forte que eu não consigo falar fora da empresa. Então, eu falo excelente dia para qualquer pessoa. Tem pessoas que estranham. Falam assim, nossa, excelente. Exagerada ela, né? Não. Muito empolgada. Não. É uma cultura que se firmou, então eu vou falar em qualquer ambiente. Louco, né, cara, isso. E é tão legal, cara, assim, na Advocacia Schettini, a gente tem essa, né, a Jaque trouxe, já o Bruno e a Jaque focaram muito nessa estratégia de você trabalhar os rituais. O Excelente Dia, ele é um ritual de cultura, né? É um ritual de cultura. Então, quando entra, já que falou, aqui a gente tem o hábito de não desejar um bom dia, né? Um bom dia é pouco pra gente. Né? É um excelente dia, são seus colegas de trabalho, são pessoas que também estão se dedicando ao objetivo da empresa e tentando aqui realizar os seus sonhos, porque um bom dia. E é diferente. Bom dia. Excelente dia. Já dá um ânimo na pessoa, entendeu? Levanta, né? Sim. O up da empresa é outro. E é engraçado porque, assim, galera, às vezes é o detalhe. É um detalhe. Parece que não, né? A galera fala, não, mas cara, é o detalhe. Cara, todo mundo sabe direito, velho. Todo mundo. Cliente procura todo mundo. Né? Por exemplo, na nossa área previdenciária, né? Qual a diferença de você pro advogado do lado? Se não tiver a diferença, ela tá no detalhe. Ela tá no detalhe internamente. Trabalhar em qualquer empresa, cara, trabalhar na maioria das advocacias é a mesma coisa. Mas a Advocacia Schettini, ela é uma grande empresa hoje porque ela tem alguns detalhes, né? Uma visão de negócio, principalmente dentro de cultura organizacional, né? Pô, se eu tenho pessoas, como é que eu não vou ter um departamento que cuida de pessoas e olha para pessoas de maneira estratégica e intencional? Preciso disso, né? Sim, os escritórios acham que não é importante, mas a cultura é totalmente importante. E os candidatos estão ligados nisso. Você pode dar um melhor salário, pode ser um escritório bonito, conhecido. Se ele não tiver uma cultura, os candidatos não ficam. É uma das primeiras perguntas que eles fazem. Tem cultura esse escritório? Tem plano de carreira? Tem. Se não tem, pode ser um salário grande. Eles não querem. Porque sim, o candidato também reprova a empresa. Então, você tem que vender, é um conjunto ali. Você tem que vender a empresa e vender o candidato, né? O RH é o Tinder, né, das empresas, né? Porque você tem que fazer dar aquele match entre a empresa e
o E o candidato. candidato. Cara, então Entre peraí. uma ou outra. Cara, isso é legal, né? Então, às vezes você, advogado, fala assim, pô, eu vou pagar alguém pra trabalhar pra mim. E aí acha que tá cheio de moral. Não é assim, as pessoas recusam mesmo. Não, Principalmente os bons. sim, principalmente. Candidato bom, ele é focado, ele quer saber de cultura, ele quer saber para onde ele vai, ele quer saber se tem um plano de carreira. Candidato bom. Agora, uma pessoa que não liga, pode ter certeza, não vai ser uma boa contratação. Então, eu faço todos os formulários, né, e lá eu coloco e ele sempre pergunta: como que é a cultura da empresa? E quando eu vou fazer uma contratação, né, quando eu sou contratada em alguma advocacia, né, eu sempre pergunto: como que tá a sua empresa? Porque não adianta eu arrumar uma pessoa maravilhosa, sendo que tá tudo desestruturado e a pessoa não vai ficar. Você tem cultura? Então vamos implantar uma cultura na sua empresa. Como que tá os seus POPs? Como que você tem a SCC? Essa pessoa ela vai fazer o que exatamente? Você sabe o que essa pessoa vai fazer? Ah, então, ela vai fazer isso. Tá claro pra você que ela vai fazer? Porque senão ela vai entrar aqui, você vai mandar fazer isso hoje, amanhã você vai mandar fazer outra coisa, a pessoa vai ficar perdida e ela vai falar, sabe? Ah, então, gostei e tal, mas eu vou pedir o meu desligamento. Então, antes de contratar uma boa pessoa, você tem que focar na cultura e na organização da sua empresa. Legal, então eu tô entendendo aqui, e para que fique claro para a galera de casa, que quando eu vou contratar alguém, antes de olhar a pessoa, eu preciso olhar primeiro a tarefa que eu quero delegar, a atividade que eu quero alocar a essa pessoa, como se eu ouvir uma frase legal que é como se fosse uma roupa, né? E É. essa pessoa precisa vir e encaixar exatamente nessa roupa. Isso mesmo. Você tem que estruturar, mapear, né, a sua empresa. E quando você faz esse processo, eu queria adentrar um pouquinho aqui, tá para ficar claro para a galera, que, poxa, pensa assim, sou advogado, tenho meu escritório e tô conectando com essa ideia. Cara, eu que tô contratando lá e tô passando veneno. Tá? Ficou claro para mim agora que eu não sei contratar. Ficou claro também, pelo que a Jaque falou no início, que eu advogado, contratar é mais caro, porque eu vou gastar dinheiro, vou gastar o meu tempo, vou ficar meses treinando, e essa pessoa vai embora do meu escritório. Então é caro e eu perco tempo aqui também. Como é que você faz esse processo? Porque de repente o advogado ainda quiser fazer isso, pelo menos ele segue o passo a passo adequado. Sim. Pensando nesse passo a passo adequado. E a Jaque entrega, velho. A Jaque entrega. Então como é que você faz isso? Eu faço a triagem dos candidatos, onde que eu recebo os currículos. Logo após, eu entro em contato com os melhores, faço eles preencherem um formulário com perguntas específicas. Do candidato ou cliente? Primeiro o candidato, com perguntas específicas da área mesmo. Faço o DISC com ele, porque às vezes o currículo é maravilhoso, mas o DISC ele vai revelar o comportamento dessa pessoa. Então, para eu não perder tempo ali no processo de recrutamento, eu já aplico logo o DISC para entender essa pessoa, se faz sentido continuar ou não. Deixa eu dar um passo antes, desculpa, deixa eu só te atrapalhar dar um passo antes, até para ficar. Eu quero trazer uma outra ideia para o advogado antes, porque ó, agora na minha cabeça vai ficar até mais lógico aqui. Ó. Eu te coloquei para falar da questão do recrutamento. O advogado ele te procura antes. Ele te procura antes. Porque você falou do currículo que você manda ele, certo? Mas antes, porque só me corrija se eu estiver errado. O advogado te procura, Jaque, eu estou precisando de um advogado. Você tem um processo também com ele antes. Tem. Com o advogado. Não tem? Primeiro com o contratante, isso. O contratante, e aí depois você inicia essa fase. Isso. Eu vou pedir então só pra você dar um passo atrás. Porque pra galera entender como é que você faz com ele, a advogado. Entrevista com ele. Isso. E aí depois você continua desse ponto aqui. Só pra gente voltar aqui. Eu faço uma entrevista com o sócio, enfim. Tento entender como que é a empresa dele. Eu preciso entender, antes de qualquer coisa, como que é a empresa, o ramo, como que ele atua, quantas pessoas, quem essa pessoa vai se reportar. Então, ele vai me passar, contar a história dele. Eu gosto de ouvir a história dele desde o comecinho, como ele começou, porque ele quis trabalhar na área. Não é bobagem. Não. Porque, assim, o meu trabalho, ele é artesanal. Ele é específico, exclusivo. Eu vou procurar uma pessoa dentro do que você acredita. Muitos advogados falam assim pra mim, Jaque, eu não quero que você contrate aquele advogado todo arrumadinho, todo não sei o quê, não sei o quê. Eu sou povão, Jaque, eu sou uma advogada aqui da periferia, eu quero arrumar uma pessoa que nem eu, que se comunique com o meu público. Então eu preciso entender qual é o público dele.
antes de qualquer coisa. Então, eu quero, e antes de entender o público dele, eu tenho que entender esse advogado, como que ele é pessoalmente. Então, eu gosto de saber da história dele, porque a entrevista é longa, eu gosto de saber a história, como que funciona, como ele começou, enfim, as dificuldades, como que está sendo, como que é o escritório dele, não onde fica, quantas pessoas, ele vai me contar tudo. Depois disso, eu vou construir essa vaga, né? Eu faço toda uma construção de como vai ser, de onde que a pessoa tem que morar, como, o chá dessa pessoa, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias para aquela vaga, o que que a pessoa vai fazer. Aí volto com isso pro cliente, né? Falo assim, é isso mesmo? É isso que você está procurando? É, Jaque. Ah, eu preciso que você ajuste isso e isso. Eu falei, ok. Eu ajusto, aí sim eu vou montar o RCC dessa vaga. Eu, se o contratante, geralmente ele não tem, né? Eu vou fazer a descrição dessa vaga, né? E depois disso, eu vou colocar para divulgar a vaga. Para quem não sabe o que é RCC, é responsabilidade-chave do cargo, né? Isso. Você traz ali todo o descritivo do que a pessoa vai executar. Isso mesmo. E aí você lança a vaga. Eu lanço a E vaga. aí na parte que você estava. Eu começo a fazer a triagem dos currículos, faço o DISC, depois eu faço uma primeira entrevista com a pessoa para entender melhor o comportamento dela. Se é de São Paulo, eu faço presencial, como eu tenho muitos clientes fora de São Paulo, então tem que ser por vídeo, né? Muitos eu peço para gravar um vídeo para se apresentar, porque eu acho muito importante a forma que ela se apresenta ali no vídeo. Ali eu já consigo notar algumas noções de comportamento, desde quando ela se veste, como ela se apresenta, como ela fala. Logo após dessa etapa, tem o teste prático, dependendo da vaga, tem uma avaliação própria. Passou nessas fases, eu faço a entrevista, seleciono os melhores para aí sim fazer a entrevista com o gestor da vaga. E aí marca a entrevista com ele e aí... A última Última fase. coisa. A última Quer dizer, o cara não perde tempo. Não, ele não pode perder tempo. Tempo é dinheiro. É isso que eu vendo pra ele, né? Pra ele não perder tempo. Ele só vai pegar ali o melhor do melhor no final, o ouro. E aí ele vai escolher qual o melhor. Se ele falar assim, pô, teve um problema aqui e ali, você vai receber o feedback. Sim, claro. E retoma o processo. Ele feedback, eu digo, Vai ter ó, esse daqui não deu isso, aquilo não deu aquilo, eu preciso Sim, de alguém que tenha sim. tal coisa. Sim. Ajusta. Assim, um Cara, cliente ou outro pede pra ficar acompanhando todos os momentos. E eu deixo, sem problema, ele quer acompanhar, ele não quer fazer, não quer executar, mas quer acompanhar. Perfeito, eu fico notificando diariamente o que está acontecendo. Outros não, já que eu não posso perder tempo, então só me manda o final. Perfeito. Eu faço de acordo com o cliente. E você de casa faz isso? Seu processo seletivo passa por todas essas etapas, cara, aí fica claro que é trabalhoso. Eu me lembro, primeira vez, cara, que eu contratei, foi até quando eu contratei a Débora, né? A Débora tá com a gente até hoje, né? A Débora tem, não sei se é a primeira vez, não, porque a gente teve escritório antes, não foi a primeira, mas uma das vezes que eu contratei a Débora, e a Débora tá com a gente até hoje, 18 anos, né? Cara, eu coloquei placa, assim, perto do escritório, né, nos comércios, porque eu precisava alguém ali bem local mesmo para cuidar do escritório e tal. Açougue, farmácia, mercado. Cara, começou a vir um monte de gente e tal. Porra, e vinha gente de chinelo. Cara, é aqui que tá precisando? Aí ele olha assim e fala, mano, não, velho. É sério? Porra, você veio com uma entrevista. Eu tenho uma entrevista hoje, você olhava e falava, não, pô. Cara, mínimo assim, sabe? Pô, mínimo, né? E ele não se cuidava. Você vê umas piadas dessa ainda hoje? Sim. Com advogados. Com Eu já advogados. tem uma moça de pijama. Ela estava de pijama. É nada. Ela estava de pijama. Currículo lindo. Uma jovem. Por vídeo? Por vídeo. Ela é do interior de São Paulo. Currículo lindo, fez o DISC, ok. Fui fazer a entrevista de comportamento. Logo na de comportamento, ela fez isso. Ela abriu a câmera. Acho que ela tinha acabado de acordar. Ela tava com o cabelo solto, assim. Ela tava com pijama. Era um pijama com um hobby só por cima, uma xícara de café aqui. Atrás, ela não pensou assim, ó, vou colocar um efeito atrás, não. Atrás tinha uma cômoda, assim, com umas gavetas meio abertas, uma bagunça o quarto dela. Aí eu fiquei, assim, em choque na hora. Eu travei, fiquei olhando. Eu falei, não, isso não tá acontecendo. Era para advogado júnior. Eu falei, não tá acontecendo.
Aí eu olhei assim, falei um pouquinho ali com ela, mas eu falei assim: "Não, não vou perder meu tempo também". Agradeci, encerrei. Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Caraca, velho. Tinha um advogado lá no escritório, doutor Alceu. Ele sempre falava: "Quando você escolhe uma profissão, você escolhe uma roupa. Não dá pra você fazer uma entrevista", aliás, pra qualquer lugar. O senhor E tava nessa? não, nessa não, mas eu lembro que ele sempre falava isso. "Não dá pra vocês ir de qualquer jeito. Você tem que estar alinhado, pentear o cabelo", sabe. Entrevistar em casa, já aconteceu também de uma moça fazer uma entrevista em casa, ela pegou, assim, a câmera e saiu andando, assim, eu conheci a casa dela todinha. Eu falei: "Gente", e era advogada também. Falei: "Gente, o que tá acontecendo?". Tem umas pessoas que estão um pouco despreparadas, né. É raridade, geralmente o pessoal vai alinhado, tem advogado que chega de terno, acho o melhor dos mundos. Mas desde que seja com uma camisa, uma pessoa, nossa, arrumada, preparada, mostre, tipo, se preocupou mesmo, tá se preocupado mesmo com aquela vaga. Porque eu penso, se você não se preocupa em se arrumar para uma entrevista de emprego, Momento importante pra você, né, cara? que é para você, é o seu bem-estar. Imagine como vai ser o seu dia a dia numa empresa. Você vai se preocupar em resolver o problema do outro? Do seu José que está precisando se aposentar? Da dona Maria que foi mandada embora injustamente? Não, você não vai se preocupar. Tá preocupado com você. Então é uma coisa que logo eu vejo. Uma coisa também que eu sempre pergunto é por que você escolheu determinada área? Eu gosto de entender isso. Por que você escolheu o previdenciário? Por que você escolheu o trabalhista? Eu gosto de entender. Acho que faz sentido. Eu faço umas Isso te dá perguntas. clareza de conexão. Sim, sim, eu faço umas perguntas às vezes que não são convencionais. Eu gosto de entender a pessoa, para onde ela quer ir. Aí eu consigo analisar melhor. Visão de futuro. Sim. Porque é interessante, né? Você tem um processo lá que é garantia, né? É. E dá trabalho pra você se contratar errado, não é? Graças a Deus eu nunca precisei voltar a um processo, porque é muito bem estruturado, eu escolhi a dedo. Por isso que eu falo, não é rápido. Não é que nem pastel, vou contratar para semana que vem. É um processo demorado. Claro, não leva a vida. É demorado, mas é certeiro. Porque eu fico muito chateada comigo mesmo se eu tiver que voltar todo o processo novamente, né? Imagina o meu cliente, o trabalho e o gasto que ele vai ter. Então, eu escolho a dedo e eu faço perguntas fora do convencional. Eu quero entender essa pessoa, eu quero conhecer a pessoa. Quero conhecer o Danilo, eu não quero conhecer o advogado, porque a técnica realmente você deve ter. Mas o trato para lidar com pessoas, com a sua equipe, isso é o diferencial. Pô, bacana, interessante. Então, RH não é pra menino, não é Hum. para amadores. Tem que gostar de pessoas. Legal. Mas o RH ele não para apenas em recrutamento e seleção, que eu já até quero voltar daqui a pouco com você, mas recrutamento, recrutamento não, é RH, assim como direito, ele também é uma ciência que tem várias áreas, correto? Sim, sim. Dentro do RH, o que o advogado precisa entender de áreas que existem, coisas que ele pode olhar? Porque eu sempre, em palestras, eu falo para o advogado o seguinte, né? Em mentorias também, eu vou falar para o advogado o seguinte, cara, ainda que você seja um advogado solo, você precisa entender que você tem que ter as suas diretorias. Uhum. Ah, mas eu não preciso ter os meus diretores por hora. Posso eu fazer as vezes desse diretor? Então, ora eu sou diretor financeiro, ora eu sou diretor de marketing, ora eu sou diretor executivo, ora eu sou diretor, por exemplo, de RH. Né? Tem que ter as minhas diretorias. Quando eu estou no processo de vestir o cargo de diretor de RH, o que é importante o advogado perceber que o RH pode fazer por ele dentro de uma advocacia? O RH, além de recrutamento e seleção, tem a parte de departamento pessoal, o clima organizacional, né, que precisa de onde que vem a cultura. Você vai cuidar também de desenvolvimento de pessoas, que é a parte de treinamento, é muito importante, porque assim, você contratou, ok, e agora, como que vai ser? Tem um pós. Então você tem que desenvolver esse profissional, não é só colocar ali e pronto, acabou. Você tem que cuidar, tem a parte que você vai ter que fazer one-on-one, que são as avaliações de desempenho, feitas todos os meses, o RH que é responsável por isso. Revisão vertical também, a cada 3 meses, que é para avaliar esse candidato dentro da sua cultura organizacional. Isso também vai contar pontos para o plano de carreira dele. Então, o RH está o tempo todo, não é só recrutar, colocar lá dentro e pronto, esqueceu.
pronto, é o próximo. Não, você tem que cuidar desse candidato. E você cuida dessa forma, o desenvolvimento dele, treinamentos, entender esse colaborador, como que ele está se desenvolvendo, com avaliações constantes, cuidar dele com a liderança, né? Existe uma liderança atrás, que você tem que trabalhar em conjunto com a liderança para entender como que está aquele candidato não, né? Agora já é um colaborador. Então, o RH está o tempo todo ali dentro da empresa. É o coração, junto com o financeiro. Falam às vezes que é só o financeiro, mas não, é o RH também, porque não existe só contratar, você tem que cuidar dele, né? Não pode abandonar. Cara, total, você pega tipo a Advocacia Schettini com quase 50 pessoas aí, mais uma galera que trabalha externamente. Tem todo um time atrás. Cara, se não tiver um departamento que cuida Sim. disso, analisa e estrutura, cara, a coisa não acontece. Mas você falou desses departamentos, eu quero aprofundar agora um pouquinho mais como é a sua área de especialização. A galera acho que vai entender bem. Quando a gente fala de departamento pessoal, num escritório de advocacia, o que você pode trazer aqui pra gente de rotina de DP? A rotina de DP, férias, programação de férias, eu acabei de lançar, a da Advocacia Schettini, inclusive. Do ano que vem. Do ano que vem. Veja, a gente já tá no ano que vem. Sim, sempre no mês de junho eu já faço A galera já falou, qual é a sua data de férias. Sim, porque o pessoal precisa se organizar para viajar, para ter qualidade de vida, né? Eu preciso viajar, tem as colaboradores que têm filhos pequenos, então é tudo feito em equipe. E a empresa também precisa se estruturar. Sim, financeiramente. E organizacionalmente para aquela tarefa, para o líder não ficar sozinho. Não. Eu tenho que organizar de acordo com as equipes, porque não pode sair 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Questão financeira, para não impactar no caixa. E também o bem-estar do colaborador, né? Porque ele precisa se programar, ele também quer viajar com a família, ele quer fazer um curso, qualquer outra coisa. Então, ele precisa saber quando ele vai sair, não só 30 dias antes, não, é 1 ano antes. 1 ano antes eu já sei que em 2026 eu vou sair em tal data, então eu já me programa agora, entendeu? Então, eu tenho esse cuidado. Também os calendários, né? Esse ano, de todas as datas comemorativas, lá no ROAS, no começo do ano, a gente já lança todas. Festa junina, o dia que vai ser, como vai ser, premiação, festa de confraternização. Aliás, já soltei o comunicado no grupo, no Teams, quando vai ser, o tema esse ano é festa fantasia, porque o RH também gosta de festinha, dizem, falam mal aí. Vem cá, Xandão, vem cá em mim, Xandão. Vem em mim aqui, vem cá. Galera, vou confessar pra vocês, tá? Cai nessa de RH não, velho. Cara, RH cuida demais, irmão. O RH é muito bonzinho, é sério, cara. O RH sempre tem um negocinho, uma festinha, uma coisa. Não, é pra unir a galera, pra conectar. O pessoal gosta. Então tem as festas, né? Porque é para unir todo mundo. São 6 unidades. Tem uma unidade que fica lá em Cotia. É difícil de unir. Hoje, por exemplo, hoje tá tendo treinamento, né? Hoje, para quem não sabe, é um sábado. É um sábado, tá tendo treinamento. Os estão fechados, mas planejado um treinamento. Sim, as meninas da recepção jurídica estão fazendo um treinamento para melhorar ali as habilidades com o nosso público. Então, hoje elas estão fazendo um treinamento. Aí é uma oportunidade de todas se unirem. Fora isso, é só no final do ano. Então, tem que fazer uma festa bacana para todo mundo ficar feliz. Isso é muito louco. São 6 unidades, cara. A galera se fala por sistema, né? Fala com o sistema. Geralmente estão juntos em reunião virtual, mas nem sempre estão juntos presencial. Só nos treinamentos. A cada 2 meses tem treinamento. Então, tá, a gente falou de departamento pessoal, então vamos falar essa parte de desenvolvimento, né? Sim. Que aí tem essa parte de treinamento. Então, dentro de desenvolvimento, tem treinamento. O que mais que tem dentro de desenvolvimento? Os treinamentos são feitos assim, tem treinamentos internos, que são esses, e os externos. Aí depende do líder. O líder vai avaliar o que ele precisa dentro da equipe. Tá precisando treinar o quê? Atendimento? Peças? O que você está precisando? Então, ele vai direcionar o colaborador dele. Isso também conta para o plano de carreira, né? Então, constantemente, os colaboradores estão sempre estudando, sempre fazendo um relatório. Eles nunca estão parados ali. Eles sempre estão fazendo alguma coisa para melhorar o seu desenvolvimento. E aí, a liderança passa para o RH e os certificados. Sempre estão recebendo certificado de novos cursos, tem pós,
né? O pessoal faz bastante pós, tá sempre se especializando, né? Porque é o que vende o escritório, né? Especialistas. Então, eles sempre estão em busca de conhecimento, são curiosos, né? Então, a gente vende muito isso na parte de desenvolvimento e o RH tem que estar em cima. Ah, tá estudando? Tá fazendo o quê? Não tá. Por que não tá? Por que não tá se desenvolvendo? Ah, então tem que olhar para esse colaborador. Por que não? No nosso caso é até cultural, né? É Dentro tudo. da nossa cultura, a gente fala muito do autodesenvolvimento, né? Sim. E aí a gente criou um plano de carreira, Sim. a Jaque cuida disso lá, da parte do plano de carreira, e para o colaborador ele subir um nível, ele precisa cumprir algumas coisas, né? Sim, algumas tarefas. E além disso, esses cursos internos e externos. Tem que estudar, não é brincadeira não, tem que estudar o tempo todo. Então, E é ótimo, eles crescem muito com isso. isso seria um PDC, certo? Isso. E um PDC. E além do PDC, é plano de desenvolvimento coletivo, né? Tem também, dentro dessa parte de desenvolvimento, planos de desenvolvimento individual. Isso mesmo. Legal. Eles crescem muito com isso e a empresa também cresce. Legal. Bom é implantar, é ter esse tempo, na verdade, né, para desenvolver pessoas. Eu gosto muito, sou apaixonada em desenvolver pessoas. Eu tenho uma moça que trabalha lá no escritório na parte da limpeza. Ela tem 27 anos, uma menina, e ela ainda não terminou o ensino médio. Então, eu pego muito no pé dela, eu falo, por que não? Eu falei assim, olha, eu não estou conformada, você também não tem que ficar. Aí agora, ela tá terminando o ensino médio, e eu falei para ela, ó, independente se você não vai mais estar aqui algum dia, pode estar em outra empresa, eu quero pegar um diploma seu da faculdade. E ela falou assim, ela começou a chorar, né? Ela falou assim, já que era o que eu precisava, que alguém acreditasse, me desse um empurrão. Então, o RH é muito mais do que isso, né? Desenvolver pessoas. É o meu salário emocional. Ver essa menina tão nova conquistar um diploma do ensino médio agora e mais pra frente, pegar um diploma dela da faculdade, isso vai ser sensacional pra mim. Top demais. A menina é uma potência, cara. Ela é uma potência, uma vendedora nata. Verdade. A Jaque outro dia já tava vendo uma outra, já propôs para ela e a Jaque já tá desenvolvendo ela para dentro de uma outra atividade comercial que a gente tem no escritório, que aí é o PDI. Isso, né? é o que eu gosto, desenvolver pessoas. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Top demais, tá? Aí a gente então tem departamento pessoal, desenvolvimento, você falou de qual outra área? Os treinamentos, Treinamento, recrutamento e seleção. departamento pessoal. Legal. Pro advogado que tá pequeno, pro advogado que tá começando agora, né? Que de repente não tem a estrutura da advocacia Schettini ainda. Então ele tem ali 1, 2, 3 colaboradores, até 5 colaboradores. O que seria o olhar principal para ele, assim, para ele poder crescer e gerar resultado? O que você enxerga que seria importante para ele olhar? Fala, cara, assim, ó, dentro de RH, quando você tiver com o chapéuzinho do diretor, eu sei que é muita coisa para você, mas escolhe uma, 2. Primeira coisa, mapear o escritório dele, as funções, primeiramente. Porque às vezes ele tá com 5 pessoas, às vezes fazendo praticamente a mesma coisa. Primeiro, faz um DISC dessas pessoas para avaliar se ela está no lugar certo, né? Porque um financeiro, uma pessoa que está direcionada ao financeiro, ela tem que ser analítica. E às vezes você coloca uma pessoa comunicativa. Ela não vai olhar detalhes, vai passar dinheiro, e não porque essa pessoa está ali de má fé. Ela só não se apega a detalhes. Para trabalhar no financeiro, ela precisa ser focada ali no analítico. Então, faz um mapeamento dos seus funcionários, escreve as funções bonitinho e começa a colocar cada um verdadeiramente no seu lugar. Fez isso? Ah, tem chances de fazer mais contratações. Estrutura toda a sua empresa. Aproveita que ainda está pequeno, coloca em prática um plano de carreira, uma cultura, rituais. O que são os rituais? Fechou um negócio. Compra um sininho pequenininho e comemora. Dá para o seu colaborador, fechei um cliente hoje, bacana, tal. Toca o sininho, todo mundo bate palma. Isso é salário emocional. Ele vai ficar feliz. Ai, fiz uma coisa legal hoje. Às vezes a vida dele tá uma bagunça, mas aquela coisinha foi essencial para ele. Então, começa a comemorar as pequenas vitórias, junto com o seu colaborador. Para ele ver que você tá ali, ó, eu gostei. Então, começa a implantar rituais de cultura. Coloca um excelente dia, inventa alguma coisa para falar de manhã,
momento de oração, reúne toda a equipe, começa a trazer conexão. Aproveita enquanto é pequeno. Fez o mapeamento e colocou um ritual de cultura, você já está em outro patamar. Porque cada pessoa que entrar é Já mais vai fácil. isso, ela já vai olhar diferente. É muito difícil você colocar depois que está muito grande, porque você vai perder muitas pessoas, muito, muito, muito mesmo. Por quê? A pessoa olha ali e fala assim: "Ué, mas quando eu entrei aqui não tinha essas frescuras. Ah, mas que coisa chata que esse RH tá colocando". E automaticamente esse colaborador ele vai se demitir, porque ele não vai aguentar, vai ficar insuportável para ele aquela cultura. Não é para mim, eu não me vejo nessa empresa mais. Então ele vai se demitir, as pessoas começam a sair, você nem precisa demitir, elas automaticamente começam a sair. Agora, se você faz isso desde o começo, você pode até perder um, mas pode ter certeza que os que ficarem vão ficar com você para sempre e vão se desenvolver e crescer com você cada dia mais. E aqueles que entrarem já Já, entendem já qual é a regra, entendem, acham super bacana. sobretudo se forem contratados Já observando esse não, valor. desde o início é dentro da cultura. Eu já apresento a empresa, é um plano de venda, é sobre vendas. É sobre vendas. Eu vendo a empresa. Quando eu falo, eu conto a história da empresa para o candidato. Então eu estou vendendo o tempo todo. E aí depois eu vendo o candidato para a empresa. É questão de venda. E a pessoa quer saber para onde ela está indo. Às vezes ela está fazendo uma troca, né, de uma empresa para outra. Não sabe. Não sabe como que é, como funciona lá. Eu vou largar do que eu já tenho? Não. Então ela precisa entender, ó, nessa empresa tem cultura. Você identificou que vai dar certo, que vai dar match, você fala, cara, se encontrem, para, vai. Casamento. É por isso que eu falo que é o Tinder. E a pessoa ela quer saber para onde ela tá indo, ela quer saber. Hoje em dia as pessoas estão buscando paz, né? Cultura é isso. Uma empresa que tem cultura, ela tem paz, é tranquila, é suave. As pessoas estão ali porque elas querem mesmo, tá? Não só pelo salário. Eu ia te perguntar isso agora. Então, o importante para o advogado não é ele ficar se preocupando, cara, Quanto que ele vai pagar, eu não? preciso pagar tanto para o advogado. Nos processos seletivos que você faz, você percebe que isso não é o mais importante. Não, é a cultura. A pessoa ela quer saber para onde ela está indo. As pessoas estão em busca de paz. Muitas pessoas hoje têm muitos problemas de ansiedade. Chega domingo à noite, a pessoa fala: "Ai, meu Deus", começa a dar aquela crise. "Eu vou ter que voltar para aquele lugar, é horrível, não quero, mas eu tenho que pagar minhas contas". Aí vai. Aí faz um serviço com baixa qualidade, o escritório sofre e aquela pessoa sofre. Então, as pessoas não querem isso, elas preferem ganhar menos, mas ter paz. Trabalhar em um lugar tranquilo, com boas pessoas, com uma liderança altamente focada, não só em resultados, mas em pessoas, porque a liderança precisa entender de pessoas, precisa lidar com aquela pessoa, né? Não é só, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, precisa entender, sentar, conversar, saber lidar, né? Então, por isso que eu sempre busco, eu busquei fazer PNL e fazer esse treinamento no Mastermind de liderança, para aprender, inclusive, a elogiar. Porque você precisa elogiar também o seu colaborador. Eles buscam isso. Salário emocional é o que eles mais buscam. Por isso que tem que ter uma Reconhecimento. cultura forte. Isso, reconhecimento. Porque é muito louco, porque assim, ó, salário é um contrato social. E agora, reconhecimento emocional, isso é natural, Sim. é instintivo, né? Como é que um animal ele é adestrado, né? A partir de reforço positivo, né? Ele faz um comportamento, você recompensa. Então isso é muito mais forte do que o próprio contrato social em si, né? A partir de dinheiro, Sim. né? A partir de dinheiro. Sim, um bom candidato, ele tá atrás disso, de cultura. Legal. E, cara, fala-se muito assim no mercado hoje, né? Pô, acho que eu nunca te perguntei isso, mas legal, queria te ouvir em relação a isso. O pessoal fala assim, não tem emprego, e tem gente que fala, não tem gente qualificada. Você tá vivendo esse mercado, você tá imersa nesse mercado. Como é que você enxerga isso? Tem emprego? Tem gente qualificada? Tem os dois. Basta saber procurar. Tem que entender também, né, a pessoa certa, é o que eu sempre falo, a pessoa certa no lugar certo. Às vezes você é um profissional extraordinário, um currículo impecável, mas está num lugar que não é para você estar. Você é comunicativo, você gosta de pessoas, mas aí você tá no operacional, ali na frente de computador. Não vai dar certo. Você tem que ser um advogado fechador de contrato.
Você é comunicativo, você vai chegar, "Ô, vem cá, senta aqui, toma um café comigo." Você vai se desenvolver ali, entendeu? E isso que falta. Ah, eu contratei errado. Contratou errado porque colocou a pessoa errada no lugar que não era pra ela estar. Eu quero contratar um advogado para fazer, por exemplo, revisão de benefício, o cara fazer cálculo, fazer coisa complexa. Vou contratar um cara, por exemplo, que é um cara orador, um cara influente. Pode? Não, ele tem que ser analítico, tem que estar ali, ó, focado. Não fica na cadeira. Não fica. Uma pessoa comunicativa, ela não fica sentada na cadeira. Não fica mesmo. Ela vai ficar andando e tá tudo O certo. problema não é ela. Não, Não é o lugar que é você tá de quem colocando ela. colocou ali. Não, a pessoa comunicativa, ela vai ficar andando, falando com pessoas. O meu perfil é dominante e depois é influente, que é a parte de comunicação. Eu não consigo ficar muito tempo sentada numa cadeira. Eu saio, vou na outra sala, vou falar com um, vou falar com outro, aí resolvo uma coisa aqui. Agora, se pedir pra eu ficar sozinha em uma sala, primeiro que eu não fico. Uma sala só pra mim não precisa se incomodar com isso. Eu fico numa sala, deixa eu ver, tem 5 mulheres. Eu trabalho junto com marketing, tenho a parte da RH, o financeiro, o marketing e o comercial. Eu fico com todas elas. Eu não almoço sozinha, não almoço. Ah, passou o horário do meu almoço, não tem ninguém pra almoçar comigo, eu não almoço. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar falando, gosto de comunicação, de pegar. Não dá. Aí eu, por exemplo, não fico. Cara, e é muito louco. Já que nessa sala lá, é verdade, né? Marketing financeiro, tem comercial E e RH. RH. É uma sala grande com todo mundo lá. E cada um tem o seu perfil. Nenhum perfil é igual ao outro. Então, todo mundo se complementa. Por isso que não dá briga. E o contrário, tem muita conexão, né? E Cara, tem aquela sala muita tem muita conexão. conexão. Não, o nome daquela sala nós colocamos a plaquinha. Pessoas. Olha aí. Pessoas. Menos o financeiro, que o financeiro não é muito pessoas, né? O financeiro tá sempre ali, focado ali, ó. De vez em quando ele fala com a gente. De vez em quando ela dá um oi, um tchau. Porque a Sabrina, ela é muito séria. E a pessoa certa no lugar certo. É a pessoa certa. Imagina você tá no financeiro e uma pessoa olhando pra tudo que é lado. Não, ela tá ali focada. De vez em quando a gente fala com ela, só dá uma olhadinha assim, ó, e tá ali, ó. Ela é muito séria. Top demais, top demais. Quando você faz essa primeira entrevista com os advogados, eu imagino que você já pela sua experiência, você começa a perceber quais são os perfis, Uhum. né? Você vai tendo alguns atalhos, assim, que você vai... O que você pode trazer desses perfis dos advogados? Aonde talvez eles mais erram? Não sei se erram, né? Mas o que você mais ajuda eles a corrigir em termos de pensamento nesse primeiro contato? A Assim? função, né? Às vezes eles estão atrás de um estagiário. Ele, já que eu tô com muita coisa. Eu tô sozinho aqui no escritório. Então eu preciso de um estagiário porque eu não posso pagar muito. Mas eu não tenho tempo de treinar fulano, não sei o que. Eu falei, então esquece o estagiário. O estagiário vai entrar dentro do seu escritório justamente para aprender. Ele não tem experiência. Ou você pega um advogado, dependendo do caso, né? Um advogado, um assistente, depende do que você quer. Estagiário não. Se você tá sozinho e você não tem tempo de treinar, esquece um estagiário. Vai ser mais um problema para você. Estagiário é para você deixar com outro advogado. Tem um advogado ali, o estagiário para aquele advogado, ok. Para você, que está sozinho, você precisa de alguém qualificado, você precisa de um advogado mesmo para te ajudar. E aí a gente vai construindo a vaga, vai construindo a vaga. Quando você vai ver, a pessoa precisa de 3, 4 pessoas. Ou então, um só vai resolver ele para ela. Então, eu sempre ajudo ele a estruturar. Primeira coisa. Eu não faço logo que ele me manda. Eu falo assim, eu quero estagiário. Ah, tá bom, vou contratar. Não, eu preciso entender. Porque senão não vai dar certo. Quer dizer, é um papel de ajuste, inclusive, É uma dentro do consultoria. pensamento dele. Eu tô ali para ajudar ele. Eu sou a parceira de negócio dele ali. Ele não tá contratando só a recrutamento. É uma parceira de negócios. Então eu vou com um olhar estratégico. Eu tenho que olhar o que ele não tá olhando. Uhum. E aí tem aquele advogado que vai pensar assim, pô, mas será que esse trabalho é caro? E aí eu já fico pensando, talvez caro é ele fazer o processo. Cara, é contratar errado. Caro é contratar errado. Muito caro. Muito caro. Como é que você enxerga isso? Uma vantagem para ele. Se ele tiver um olhar de negócio, é um cara que quer escalar o escritório, quer crescer, quer faturar 1 milhão, ele tem que olhar para pessoas, ele tem que contratar, sair dessa crença limitante que, funcionário custa caro, vou trabalhar eu e um estagiário aqui, tá bom, porque eu vou ter mais lucro. Não, você não vai ter lucro. Uma que você não vai conseguir atender a maior parte das pessoas. Então, você tem que investir no seu escritório, investir em pessoas boas.
né? Não é qualquer pessoa. Você tem que investir, pensar, ó, eu vou contratar advogado para isso, para isso, para isso, porque eu vou fazer isso. Você tem que ter um plano claro dentro da sua cabeça e investir. Sempre é importante você investir em pessoas, em um comercial bom, em um marketing bom, para você fazer gestão de negócio. Depois você consegue viajar, curtir sua família, e seu escritório tá lá, rodando, sem você. Porque essa é a intenção, do escritório rodar sem você. Você não precisa estar ali o tempo todo. Ele tem que rodar automaticamente. Quando o colaborador ele entra na empresa, e a Advocacia Schittini ela tem um onboarding aí que vai mais ou menos umas 2 semanas nesse processo, me lembro que você falou uma questão muito legal que ela fica sempre ecoando na minha cabeça, cara. E é muito louco para advogado de casa, cara. Eu faço isso há muito tempo já. Mas a Jaque trouxe uma visão cara, é isso. Todo dia a gente tá aprendendo. A Jaque trouxe uma visão para mim que é o seguinte, cara, você já pensou que o primeiro dia do cara é o dia mais difícil? É o mais difícil. Cara, é o dia que o cara vai para um ambiente em que, putz, não conhece ninguém. Sabe nem onde que fica o banheiro. É desafiador, cara. Desafiador. Esse é o dia de maior preocupação sua no escritório. Sim, eu paro o escritório para ele. Ele é a celebridade do escritório aquele dia. E eu sempre falo aos meus clientes, olha, faz um cartaz bem bonitinho lá, no Canva mesmo coloca um chocolatinho, entendeu, do lado, prepara a mesa dele, tem que estar tudo preparado. O cara chegar lá, não tem um computador, não tem acesso, não tem nada, não, tem que estar tudo preparado. 3 dias antes está tudo preparado. Só desculpa, antes da gente falar do onboard, quando a gente faz a contratação da pessoa, tipo, não é contrato hoje para amanhã. Não. Sempre tem, tipo, alguns dias pra gente poder preparar acesso, preparar uma série de coisas, né? Sim, a pessoa não pode chegar. O que ele vai pensar do escritório? Chegou lá e não tem nada preparado, o escritório é desorganizado. Não, ele chega, tem a mesa, o teclado dele, tudo bonitinho, novinho, tem o kit, né, personalizado do escritório com caderninho, garrafa, a caneta. E agora tem as camisetas de treinamento, né, que dia de treinamento o pessoal vai com a camiseta da Schittini, então vai lá, coloca lá do ladinho, tem um cartaz lá na tela do computador, tem um chocolatinho, quando abre lá o Elas dizem mais ou menos o quê? seja bem-vindo, você é muito importante, seja bem-vindo ao time. Aí eu coloco ainda lá no Teams, não satisfeito, eu coloco, quando ele abre o Teams dele pela primeira vez, tem tudo lá as informações, já cadastro os acessos, tá tudo bonitinho lá com a liderança. Senta com a liderança, já entra no sistema dele, todos os acessos. Cara, aquele Prepara peso... o time também, né? Ó, vai chegar tal pessoa, o nome da pessoa é essa, chame pelo nome, que é muito importante. Caraca, Receba bem. Fale eu mostro, né, antes, né, na integração, eu já mostro onde que fica, cada local eu já mostro onde que é o banheiro, onde que é a cozinha, todas as salas, apresento o pessoal, só que o primeiro dia, ninguém vai preparado o suficiente, né? Sempre, ai, será que vão gostar de mim? As pessoas ficam, né, pouco. Então eu já preparo a equipe, olha, o João tá chegando, recepção, falo com todo mundo, o pessoal, beleza, ok, todo mundo ajuda, precisa receber. Primeiro dia é difícil. Lembra como foi o seu primeiro dia? Eu falo, pessoal, sempre tem esse sentimento. Lembra como é difícil o primeiro dia? Eu sempre falo isso. Legal. E aí a pessoa ela já chega... Já chega, graças a Deus é um ambiente tranquilo. E, cara, e é muito louco, né? Se você já começa certo, bem motivado, a tendência, cara, é você realmente conseguir desenvolver esse talento e focar no que é importante. No desenvolvimento dele e na boa entrega dele. Isso mesmo. O pessoal fica muito animado. Top demais. É um diferencial, né? E o chocolatinho é o Prestígio? Não, Prestígio ou Talento, sempre com esses nomes, né? É intencional, né? Sempre é intencional. Nada é por acaso. Então, dependendo da frase ali, eu coloco, sei lá, você é um prestígio, você é um talento, aí eu coloco. Top. É intencional, sempre intencional. Cara, muito legal, muito legal. A pessoa entra e hoje a gente realmente tem tido pessoas muito mais engajadas, né? A gente passou já que... Se sente importante, pertencida. A gente trabalhou um processo de mudança de cultura dentro do escritório e a gente viu muito isso, né? A gente teve realmente pessoas que não aguentaram a nova cultura, né? É o início. E tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, não tem problema, né? Às vezes a coisa não conecta, mas o papel do dono, o papel da estratégia com o RH é fundamental para a coisa avançar, né? Top demais, dona Jaqueline. Passou rápido. Você gostou, bebê? Gostei. Muito rápido, por sinal. RH tem muito mais a agregar. Agora quer ficar aqui. Agora eu quero ficar.
não queria vir pra cá, né? Né, eu não vou lá não e tal, para, se liga. Só, mas te trouxe e veio mesmo. Pô, Jaque, vamos chegando na etapa final. E, cara, assim, primeiro te agradecer muito, muito mesmo, por ser minha parceira, né? Por ser realmente meu braço, eu jamais seria o homem que eu sou. Cara, como eu cresci nos últimos anos, velho. Declaração de amor? Cara, cara, de verdade, como eu cresci nos últimos anos, e eu não digo profissionalmente, porque o profissional ele é como consequência, né? Eu cresci muito como homem, cara, como homem. A Jaque, eu não me vestia muito bem, velho. Tá, olha o RH aí trabalhando. Cara, de verdade, assim, a Jaque foi importante na minha vida em vários aspectos. Construiu comigo uma família. Eu entendi, cara, que aqui é a minha família, né? Cara, e me tornei um homem muito mais forte, capaz de gerar muitos mais resultados. E tudo isso acontece porque eu tenho realmente você do meu lado. Então, quero te agradecer. Você é essa mulher incrível, essa parceira de vida. Quero te agradecer pelo trabalho que você faz, pela advocacia que tire. Cara, porque ali a gente realmente transforma vidas das pessoas que estão com a gente. E você tem muito esse olhar para essas pessoas, mas também a vida dos nossos clientes, porque no final das contas, o resultado que toda essa equipe motivada e bem desenvolvida faz é para essas pessoas de fora. Então também quero te agradecer por isso, quero te agradecer pelos nossos 2 lindos filhos Eu que e, agradeço. e deixar você fazer as suas considerações finais aí para o nosso público, mas muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, a insistência. Adorei contar um pouquinho do meu dia a dia, do RH, né? É um setor, às vezes, que eu me sinto um pouco solitária, mas o RH, ele tem que ter em toda a empresa, independente do ramo, da atuação. É um setor extremamente importante, porque ele olha para as pessoas e são essas pessoas que vão fazer vocês terem resultados. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, muito obrigada. Espero participar outras vezes, que eu gostei. Não sei não. Olha só. Muito obrigada, viu? Adorei passar esse tempinho aqui contando um pouquinho da minha história. Top demais. E você que tá com a gente aí, comenta como é que foi para você, qual foi o principal insight que você teve. Já tem um RH no seu escritório? Conta aí como é que tem sido os seus desafios de recrutamento e seleção. E se alguém já fez entrevista com você de pijama, porra, essa foi legal. Jaque, obrigado. Xandão, tamo junto. Obrigado, pessoal que tá com a gente, você de casa. Tamo junto.